E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, no vídeo de hoje, estaremos fazendo o nosso primeiro PP Debate. E o que vai ser um PP Debate? Eu vou pegar assuntos polêmicos do futebol e tentar trazer uma conclusão, trazer um resultado. Não vou simplesmente pegar, jogar e debater com vocês, né? Que eu quero que vocês respondam nos comentários a opinião de vocês, obviamente, e simplesmente ficar por isso. Eu vou tentar achar uma conclusão. Então, tipo, no vídeo de hoje, qual que é o maior time do Brasil, eu vou trazer o maior time do Brasil para vocês. Eu vou falar, é tal time. Então, não tem como. Então, sempre vai ter um fim, né? Sempre o debate vai ter o seu fim, a sua conclusão. Então, fica até o final do vídeo para você saber qual que é o maior time do Brasil e todos os próximos PP Debate eu vou trazer uma conclusão. E um adendo. A conclusão pode vir de dados estatísticos. Então, tipo, eu simplesmente vou pegar os dados e falar pra vocês, ó, mano, sigam os dados, não tem erro, é tal. Alguns mais difíceis eu vou dar minha opinião. Eu, tipo, não vou ficar em cima do muro também e falar, puta, não sei se é esse, não sei se é aquele. Então eu vou falar, tal time é pá. E eu vou trazer inúmeros assuntos polêmicos do futebol brasileiro, assuntos que vale a pena debater, um exemplo desse, qual que é o maior time do Brasil, que é uma discussão gigantesca. Então é isso, fica de olho no vídeo, tá muito legal o conteúdo. E pra me ajudar, eu não simplesmente vou catar e falar, é tal time. Não, porque senão ia ser completamente sem noção, né? Porque eu preciso ter um mínimo de embasamento no que eu vou falar. Então, o que eu fiz? Eu tirei da ideia de uma publicação do Esporte Interativo há muito tempo atrás, que eles pegaram os títulos que os times brasileiros disputam e deram uma pontuação, só que uma pontuação absurda, assim, muito alta. Aí o que eu fiz? Eu peguei os 7 títulos que os times brasileiros disputam hoje da primeira divisão, tá? Os 7 títulos que os times da primeira divisão disputam ou podem disputar. E como eles têm um nível de dificuldade diferente um do outro, cada um tem uma pontuação. E aí a pergunta fica assim, o que faz a grandeza de um time? Ou o que pode fazer um time ser grande ou não? Tem vários fatores, né? Torcida, tamanho de torcida, estrutura, estádio, jogadores relevantes, categoria de base, tudo isso. E, o principal de todos, títulos, né? Não tem como você ter tudo isso, esses 6, e não ter a porra de um título, tá ligado? Tipo, ter títulos e títulos importantes. Títulos pesados, títulos de peso, né? Que agregam a história de cada clube. Então, por isso que vai ter pontuação diferente, porque não tem como eu deixar uma Supercopa do Brasil, que voltou agora, ter o mesmo peso de uma Libertadores. Não tem como. Primeiro que a Libertadores, pra você ser campeão, você tem que jogar 13 jogos, se eu não me engano, né? 6 na fase de grupos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogos. Sendo na Supercopa, você tem que jogar um jogo, tá ligado? Então não tem como ter o mesmo peso. E eu dividi como? Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil valem 2 pontos. Por que valem 2 pontos? Que nem eu já disse, Supercopa você joga um jogo pra ser campeão. A Recopa você joga 2, né? Pra quem não sabe, a Supercopa é o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E a Recopa é o campeão da Libertadores versus o campeão da Sul-Americana. Então, são 2 torneios que você precisa ser campeão para jogar. Você não vai jogar por simplesmente ter ido bem no Campeonato Brasileiro ou ter ficado em segundo na Libertadores. Não vai. Então, você tem que ser campeão. Então, vale 2 pontos, por isso, pela quantidade de jogos. Seguinte, nós temos a Copa Sul-Americana, que vale 4 pontos. Por que vale 4 pontos? Porque não é um campeonato que tem muito prestígio hoje. Então, a Sul-Americana vale 4 pontinhos. E por que vale 4 pontinhos? Porque é um torneio internacional e dá vaga na Libertadores, que é um caminho mais fácil para você ir para Libertadores. Seguinte, temos a Copa do Brasil, que vale 5 pontinhos. E aí, nossa, mas o sistema de jogo é o mesmo que a Sul-Americana. Por que vale mais? Porque o dinheiro da Copa do Brasil é maior, tanto que, se não me engano, é maior que do próprio brasileiro e da própria Libertadores, ponto. Eu coloquei um ponto a mais que a Sul-Americana porque tem esse peso do dinheiro e é uma competição que tá muito pesado hoje em dia, né? Seguinte, nós temos o Campeonato Brasileiro que vale 6 pontos por motivos óbvios. 38 jogos para ser campeão, um jogo de volta, então o nosso bom e velho pontos corridos, né? Então 6 pontinhos pro Campeonato Brasileiro. Seguinte, a Libertadores, por ser mais difícil, por você ter que se classificar, ou seja, você tem que ir bem no seu nacional, ou campeão de algum torneio internacional ou a Copa do Brasil, para você participar. Então já começa a dificuldade aí. É um torneio que não é todo mundo que joga, igual a Copa do Brasil, por ser um torneio internacional e por dar a vaga no Mundial, para você jogar contra, provavelmente, o campeão da Champions League. Então, por isso que vale 8 pontinhos para nossa querida Libertadores. Acho que não tinha outra pontuação para dar que não fosse essa, né? Se eu desse 7 pontos, então vamos 2. 8 pontinhos para Libertadores, que só perde
pro Mundial, que vale 10, não tem como. A gente viu nos últimos anos, tá que o Flamengo jogou super bem ano passado, mas a gente viu que tá cada vez mais difícil de ganhar o Mundial. Então, Mundial de Clubes, 10 pontinhos. E aí eu fiz a lista. Eu peguei os times vencedores de todos esses títulos, dei a pontuaçãozinha e fiz a lista. A lista final ficou com 22 times. Só que aí, por exemplo, a Chapecoense tem só a Sul-Americana. Então a Chapecoense tem apenas 4 pontos. Não tinha por que falar, Chapecoense 4 pontos, vou colocar. Então eu vou falar do top 10. Top 10 times do Brasil, do 10º pra cima. Eu não considerei estaduais. Só pra você ter uma ideia, o maior campeão estadual do Brasil é o ABC. Eles têm 55 títulos estaduais. Isso já deixaria eles na frente de muitos times e eles ficariam no top 10, pra você ter ideia. Mas é um time que provavelmente nunca jogou Libertadores. E um adendo que eu vou fazer mais voltado para Corinthians e Palmeiras. Na verdade, Corinthians, Santos, Botafogo, Cruzeiro e Bahia. Os brasileiros, que se chamavam Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão, foram reconhecidos pela CBF como títulos brasileiros. Então, foram considerados, ou seja, vou considerar o Palmeiras como decacampeão. O Santos tem 8, o Bahia tem 2, e assim vai. E no fato do Corinthians eu considerei o Mundial de 2000, porque pra mim, eu entendo assim, esses títulos foram reconhecidos pelas suas entidades, conhecidos pela FIFA, reconhecidos pela CBF. Por exemplo, o Mundial de 51 Palmeiras não foi reconhecido, não considerei. Então eu espero que vocês entendam. Então você corintiano, que vai reclamar, o Palmeiras não tem 10, então se eu for tirar os 10 Palmeiras, eu tiro o Mundial do Corinthians. Deixar isso bem claro, então. Mesma coisa pro Palmeiras. Você considerou o Mundial do Corinthians, se eu for tirar o Mundial do Corinthians, eu tiro esses brasileiros do Palmeiras. Sem mais delongas, vamos à lista. Vou falar o time, vou falar o que ganhou e a pontuação final. Em décimo local. Então, em 10º lugar, nós temos o Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense do Rio de Janeiro. E eles têm 4 campeonatos brasileiros, totalizando 24 pontos, e uma Copa do Brasil, totalizando 5 pontos. No total, 29 pontos. 10ª colocação pro Fluminense. Em 9º lugar, nós temos o Vascão, o gigante com o J da colina, onde eles têm uma Copa do Brasil, 5 pontos, 4 campeonatos brasileiros, 24 pontos, e uma Libertadores, 8 pontos. Totalizando 37 pontos, então já são quase 10 pontos a mais que o Fluminense, ficando com a 9ª colocation. E em 8º lugar, essa foi a minha primeira surpresa, não pensei que o Internacional fosse ficar tão baixo. O Inter somou 57 pontos com 2 Recopas Sul-Americanas, uma Copa Sul-Americana, o primeiro time campeão da Sul-Americana, o primeiro time brasileiro campeão da Sul-Americana foi o Inter, uma Copa do Brasil, 3 campeonatos brasileiros, muito pouco pro Inter, aí as 2 Libertadores e o único Mundial de 2006, que tomaram uma naba por o nosso querido Mazembe da Massa. E aí, seguinte, já tem uma diferença bem grande do Inter pro Cruzeiro, né? Vai de 57 pontos para 72 pontos. E o Cruzeiro, com seus 72 pontos, tem uma Recopa Sul-Americana, 6 Copas do Brasil, o maior time, o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com 6 pontos. 6 pontos com 6 títulos, 4 campeonatos brasileiros e 2 Libertadores. O Cruzeiro, pra quem não sabe, não tem Mundial, tá? E outra coisa, aproveitando que a gente chegou no Cruzeiro, eu não considerei rebaixamento. Nessa publicação do Esporte Interativo que eu vi, eles tiraram 2 pontos por rebaixamento, então eu não tirei pontos por causa de rebaixamento. E em 6º lugar temos o Grêmio, o tricolor do Rio Grande do Sul. O Grêmio tem 2 Recopas, totalizando 4 pontos, uma Supercopa do Brasil. Esse é esqueci de mencionar, aproveitar que chegamos no Grêmio. A Supercopa do Brasil voltou ano passado, esse ano na verdade, né, com o Flamengo e Atlético Paranaense. Mas já teve 2 edições de Supercopa do Brasil, e o Grêmio e o Corinthians foram os campeões, em 90 e 91, e retornou agora. Então, existem 3 times campeões da Supercopa, Flamengo, Corinthians e Grêmio. Então, o Grêmio tem uma Supercopa, 5 Copas do Brasil, é o segundo maior, só perde pro Cruzeiro. 2 Campeonatos Brasileiros, muito pouco. 3 Libertadores, né, junto com São Paulo e Santos, são os maiores vencedores da Libertadores. E um Mundial, né. E aí chegamos ao nosso top 5, que aí já começa a fazer mais sentido ali para você. Se você acha, nossa, que absurdo, o Grêmio, tricampeão da Libertadores, está nessa posição. Essa lista não tem nada de que eu meti a mão. Eu simplesmente peguei as estatísticas e dei a pontuação. Acabou. Eu não forjei a lista. A lista é essa. Se você pegar na sua casa, você fazer esses cálculos, vai dar essa lista. Aí chegando no top 5, temos o Flamengo com 81 pontos. Já é uma pontuação bem acima, tá perto do Grêmio, mas é uma pontuação bem alta. Onde tem a primeira Recopa, né? Recopa
A Recopa e a Supercopa o Flamengo ganhou este ano, a primeira. Por mais que tenha ganho a Libertadores, não ganhou a Recopa naquela época. E totalizando 4 pontos com esses 2 títulos. Tem 3 Copas do Brasil, totalizando 15 pontos. Então, ok, indo bem. 6 brasileiros, 6 brasileiros. Não vem falar que é 7, porque 87 é do esporte e a CBF reconheceu. Então, flamenguista, não vem me xingar nos comentários falando que eu tô roubando pros outros times. Mas o Flamengo é ex-campeão brasileiro. Tem 2 Libertadores, contando o ano passado, e um Mundial. E aí chegamos no momento que eu não me impressionei. De que, né, você deve estar pensando, porra, faltou esses times. Porque são os 4 primeiros. Os 4 grandes paulistas são os 4 primeiros. Não tinha como não ser, tá ligado? Então nós temos o Palmeiras com 83 pontos, muito perto. O Flamengo ano passado encostou muito no Palmeiras. Qualquer título este ano, o Flamengo já sobe para possivelmente terceiro ou segundo colocado. E o Palmeiras tem 83 pontos com 3 Copas do Brasil, muito bom, número muito alto de Copas do Brasil, 10 Campeonatos Brasileiros, e aí tem uma Libertadores. Em 99, né? Não perdeu o Mundial naquele ano e o Mundial de 51 não considerei. Com esses títulos, só dos brasileiros eles fizeram 60 pontos. Então nesses títulos eles totalizaram 83 pontos. Situação muito boa pro Verdão da Massa. Em terceiro lugar nós temos o Corinthians com 89 pontos, 6 pontos acima do seu maior rival, porque tem uma Recopa em 2013 em cima de São Paulo, uma Supercopa do Brasil, como eu já disse, em 91, 3 Copas do Brasil, um número bastante alto, e 7 campeonatos brasileiros. Então, nacionalmente, 10 títulos, né? É bastante coisa. Tem uma Libertadores, em 2012, e os 2 mundiais, né? 2000 e 2012. 2000 tem esse adendo, mas como foi reconhecido, tá valendo 20 pontinhos pro Corinthians. E aí os 2 primeiros, que aí você já sabe quais são, né? Em segundo nós temos o São Paulo com 98 pontos, com 2 Recopas, né? O São Paulo disputou 4 por ter ganho a Sul-Americana, 2 Recopas Sul-Americana, uma Sul-Americana, 6 Campeonatos Brasileiros. O São Paulo não tem Copa do Brasil, porque não sabe. 3 Libertadores, 3 Mundiais. Então, o que pesou pro lado do São Paulo? Tem um número alto de Campeonatos Brasileiros, são 6. Tem 3 Libertadores e 3 Mundiais. Então, tipo, os 3 Mundiais já deu 30 pontos pro São Paulo, tá ligado? Então, tipo, o número de título internacional é alto. Isso que fez o São Paulo subir na lista e ficar com o segundo lugar com 98 pontos. Em primeiro lugar, nós temos o Santos da Massa, que não é da Massa, porque não tem torcida, com 99 pontos. Um pontinho é a menor diferença entre os dois. Santos, o maior time do Brasil, com 99 pontos. E, mano, pra mim, faz muito sentido. Por mais que você fale, o Santos tem um estádio ridículo, um estádio pequeno pro tamanho do Santos. Santos não tem torcida, realmente. Só que, por exemplo, não tem como você pegar e falar que isso tira a história do Santos, certo? Como que você vai falar, então, não tem torcida, então, se fosse considerar por torcida, então, o Flamengo é o maior time do Brasil, por causa de torcida só, sendo que o Flamengo não tem estádio próprio, e aí? Então, pra mim, o que faz o tamanho de um time é o título, não tem outra coisa que seja. Do que adianta você ter tudo isso, mas aí você tem pouco título, por exemplo? Então, tipo, não adianta muito. Por isso que pra mim faz sentido, total sentido o Santos ser o primeiro colocado. E vamos aos títulos, né? Uma Recopa, em 2012. Uma Copa do Brasil, em 2010, com os meninos da Vila deitando e rolando em cima dos outros times. 8 Campeonatos Brasileiros, contando as Taças Brasil, o Robertão e os campeonatos da Série A. 3 Libertadores e 2 Mundiais. Então, tipo, não é pouca coisa, é título pra cacete. Tá que o Santos vem devendo bastante em títulos maiores, só tá ganhou recentemente, né? Os paulistões, né? Na época do Neymar, ganhava vários seguidos, só que não saía disso. Né? Chegava numa final, perdeu a Copa do Brasil em 2015 pro Palmeiras e tudo mais, mas ainda assim, mesmo com esses times, por exemplo, São Paulo e Santos, tendo ganho esses títulos há bastante tempo, ainda tá lá em cima, tanto que são os 2 primeiros com a diferença de 1 ponto. E pra mim faz todo sentido. Porque, por exemplo, feitos do Santos, primeiro time bicampeão da Libertadores, primeiro time brasileiro campeão da Libertadores, primeiro time campeão mundial, primeiro brasileiro campeão mundial, bicampeão mundial. Porra, teve o Pelé, jogando, mano, ganhou, segundo as contas do pessoal, né, ganhou 7 bolas de ouro, teve aqueles esquadrões, teve time que parou guerra, tá ligado? Teve Robinho que estourou e ganhou o Brasileiro pro Santos, teve o Neymar que ganhou Copa do Brasil e Libertadores pro Santos, o moleque fez chover aqui no Brasil. Então, tipo, não é nenhum absurdo. Se você é muito clubista e você não consegue ver que o Santos tem tudo pra ser, e segundo a minha lista é o maior time do Brasil, você é muito clubista e você não sabe porra nenhuma de futebol. Porque você não reconhecer, você achar que só porque um time não tem torcida o suficiente, ou não tem um estádio com tamanho adequado, o time é pequeno. Ou o time deixa de perder a sua grandeza conquistada ao longo dos anos. Então é isso, pessoal. Finalizando o vídeo, essa é a lista
O Santos é o maior time do Brasil, queira você ou não. Queira seu clubismo deixar ou não. Você tem que aceitar isso. E sabe o que pode acontecer? Por exemplo, você não torce pro Santos, nem pro São Paulo, por exemplo. Os dois estão lá em cima, praticamente a mesma pontuação. O que seu time pode fazer pra subir na tabela? Ganhar títulos. É simples, mano. Eu não inventei nenhum desses campeonatos. Eu falei, porra, vou dar um Brasileirão pro Palmeiras aí, meu. Vou dar uma Libertadores pro Cruzeiro. Não fiz nada disso. Simplesmente peguei os dados, passei pra lista e a lista está pronta. E é a lista de maiores times do Brasil.